A paz do Senhor, meus irmãos, mais um dia aqui na presença do Senhor, mais um dia prosseguindo a nossa leitura da jornada da Bíblia em um ano, no nosso propósito aqui de ler e meditar apenas um capítulo ao dia. Nós estamos no capítulo 43 do livro de Gênesis. Estamos prosseguindo na nossa jornada, pedindo sempre ao Espírito Santo para nos iluminar e nos revelar as verdades da palavra do Senhor e tocar no mais profundo do nosso coração, que o Senhor venha falar aquilo que necessitamos ouvir. Nós honramos, bendizemos e glorificamos o nome do Senhor pela sua palavra, este alimento, esta fonte de vida para nós. Nós também agradecemos aos irmãos que estão conosco nesta jornada, que assumiram este compromisso de estar lendo. Segue abaixo na descrição do vídeo a nossa agenda anual para você que colocou o propósito de ler toda a Bíblia. Vamos então, podemos já chegar curtindo, dando seu like, se assim for o seu desejo, e também se inscrever e estar conosco nesta jornada. Vamos então passar a ler agora com a Bíblia nas nossas mãos, o capítulo 43 de Gênesis. Amém? A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviarem conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Você tem outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele, se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença. Serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam da bagagem de vocês, que foi colocada de volta na bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que lhe permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles,
disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-os. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Então eles prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, um homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Aqui concluímos a leitura de mais um capítulo da Palavra do Senhor, o capítulo 43 de Gênesis. Nós estamos vendo aqui que foi necessário porque a fome era grande e devastadora sobre a terra, que os irmãos e filhos de Israel, na verdade os filhos de Israel e irmãos de José, descessem de volta ao Egito. A fome era muito grande sobre a terra. Então houve a necessidade de mais uma vez ir buscar mantimento para eles, para suas famílias e para os seus rebanhos, porque era necessário que eles sobrevivessem. E
agora estavam diante da situação. Enquanto havia mantimentos, Jacó, o Israel, o patriarca, estava tranquilo porque seu filho estava com ele, mas houve a necessidade de voltar. E agora foi colocada a prova de ter que ir, e só poderiam se apresentar de novo a José, diante de José, na presença do irmão mais novo, de Benjamim. E aquele homem já de idade, relutando, mas Judá se coloca em favor do seu irmão. E ele quer ser considerado culpado pelo resto da vida diante do seu pai, se ele não trouxer de volta Benjamim, se ele não ir lá resgatar a Simeão e junto com Simeão trazer novamente Benjamim para a presença do seu pai. Oh, meus irmãos, nós vemos aqui como os irmãos de José realmente estavam mudados. Eles não queriam causar mais a tristeza do seu pai e eles estavam a se sacrificar para isso, para que houvesse harmonia e para que eles estivessem juntos na casa do pai deles. Mas tiveram que ir junto com Benjamim até a presença de José lá no Egito. José os pôs nesta prova e José pôde assim, através deste modo de agir com seus irmãos, poder contemplar o seu irmão, filho de sua mãe Raquel, ele que nascera num parto complicado, onde a sua mãe foi levada pelo Senhor, mas ficou ele, o seu irmão menor. Eram José e Benjamim, filhos de Jacó e de Raquel. E ele pôde contemplar, e a alegria do coração dele era muito grande. Estava emocionado, preparou a mesa para receber seus irmãos. E eles ficaram perplexos porque viram que eles foram organizados pela idade deles, do maior ao menor, e o menor da casa, o menor Benjamim, recebia 5 vezes mais que os seus outros irmãos. Nós vemos aqui como o amor de Deus estava no coração de José em relação aos seus irmãos e ao seu irmão Benjamim. Ele se emocionou e ele mesmo disse: Deus lhe conceda graça, meu filho, quando viu o seu irmão caçula. E ali eles puderam juntos sentar-se à mesa com José. Deus reuniu novamente a família, os irmãos ali na presença de José. Que grande emoção! Ele realmente se controlava, porque a emoção era grande de estar revendo e contemplando o rosto de cada um dos seus irmãos. E na presença deles, ele vendo se cumprindo a promessa de Deus, se cumprindo o que Deus tinha predestinado para ele. Estavam ali todos ante a ele e até se curvavam em adoração. Deus prepara uma mesa na presença daqueles que se tornam inimigos, mas o Senhor faz isso para honrar os seus filhos. E o Senhor naquele momento estava honrando a José, e o Senhor já tinha trabalhado na vida dos seus irmãos para que pudessem estar juntos, desfrutando daquela bênção maravilhosa, porque José vai revelar mais à frente, no próximo capítulo que vamos ler, que aquilo se tratava, o fato dele estar ali no Egito, se tratava da providência do Senhor, uma grande providência de Deus, para preservar o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, até o nosso próximo dia de leitura, vamos continuar meditando e nos alimentando da palavra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo da leitura diária do dia. Amém.